Jesus tinha subido ao céu e tinha prometido aos discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que procede do Pai. Ele vos ensinará todas as coisas e fará compreender todas as coisas que eu vos tenho dito. E já havia dado o Espírito Santo de modo mais simples, logo depois da ressurreição, quando sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo, e lhes dá o poder de perdoar os pecados. Como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Mas agora estão os apóstolos reunidos no cenáculo, os discípulos reunidos no cenáculo, fechados, trancados, já estavam em oração há 10 dias, estavam com medo, estavam sem saber como iam ser as coisas. É claro que confiavam no Senhor, mas não sabiam como iam fazer, ainda não compreendiam bem o que tinha acontecido. O Messias veio, morreu, é verdade que ele está vivo, ressuscitou, mas ele subiu ao céu. E agora estamos aqui e ele mandou que nós dessemos testemunho dele em toda parte. Mas como vai ser isso? Mas ele disse: é preciso esperar a força que vem do alto. E naquele domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, às 9 da manhã, a hora de Tércia, estando as portas fechadas, vem um ruído como de um vento que soprava impetuoso. O Espírito Santo aparece também como um vento que sopra. O Espírito Santo que paira sobre as águas, como lá no começo da Bíblia nós já vemos. E apareceram como que línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E eles foi então o Espírito Santo infundido em suas almas, em sua vida. E eles foram transformados. Aqueles olhos carnais, preocupados muito de como seriam as coisas, que viam o Messias e o reino de Deus como algo do mundo, agora vai ser transformado. Eles passam a ter os olhos de Deus, porque o primeiro efeito que faz o Espírito Santo na alma é nos dar os olhos de Deus, começamos a ver como Deus vê. E assim foi com os nossos discípulos, assim que foi no começo da igreja, ver como Deus vê. E a carne, aquilo que era carnal, foi transformado no divino. Foram como que divinizados, no sentido simples da palavra. Isso aconteceu com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E perderam o medo, e começaram a falar, começaram a louvar a Deus, com grande alegria, e com muita firmeza, com muita compreensão do que estavam fazendo. E entenderam tudo o que tinha acontecido com Cristo, e entenderam que era necessário levar o Evangelho a toda parte, era necessário evangelizar, dar testemunho de que Cristo é o Senhor, que foi constituído como o Salvador, que foi enviado pelo Pai, e não há outro que traga salvação para nós, senão Jesus Cristo. E por causa daquele ruído, muitos vieram, e Jerusalém estava cheia de gente que tinha vindo de toda parte, judeus e prosélitos. Os prosélitos eram os não-judeus de raça, mas que aderiam à fé judaica e esperavam também o Messias, estavam lá. Muitas pessoas de todas as partes conhecidas do mundo, e admirados ficavam à frente da casa onde estavam os discípulos do Senhor, por causa daquele ruído. E as portas se abriam, e os discípulos perderam o medo e começaram a falar de Deus, começaram a falar de Cristo. E todos se admiravam do milagre, porque todos entendiam em sua própria língua. Era o anúncio que o Espírito Santo estava fazendo para todos os presentes, de que a igreja não era apenas para os judeus, era para o mundo inteiro. Que o reino que Cristo veio trazer não é apenas o reino de um povo,
mas um reino do grande povo de Deus que se espalha pelo mundo inteiro. E aquilo que acontece hoje, a doutrina cristã, o Cristo é conhecido em todas as partes e é professado em todas as línguas, ou pelo menos na maioria das línguas que existem na terra, que são inúmeras. Assim o Espírito Santo já estava prenunciando, dizendo: este nome será glorificado por todas as nações e todas as culturas. Aí Pedro então toma a palavra, porque estavam todos admirados. Como pode? Todos ouvimos na nossa própria língua. Isso é admirável. Por outro lado, alguns, querendo zombar, diziam: estão bêbados, beberam muito vinho. E Pedro então, o nosso Papa, o nosso constituído por Cristo como chefe, toma a palavra e faz o primeiro discurso e diz: não estão bêbados, porque 9 horas da manhã não estão bêbados, mas está se realizando aquilo que já diziam as profecias: os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, e o Espírito será infundido. E assim aconteceu, e foi falando de Cristo, e foi denunciando aquilo que os judeus tinham feito. O Cristo que vocês entregaram aos romanos, que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E nenhum outro nome foi colocado sob o céu que possa trazer a salvação, senão o dele. E perguntaram: então o que é que nós devemos fazer? Depois daquele longo discurso, que fez um discurso muito bonito, contando toda a história da salvação, o que é que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependam-se dos pecados e sejam batizados. E naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas. Foi a grande promulgação da igreja com Pedro e com os discípulos. A igreja que nasce do lado aberto de Jesus, ela é, podemos dizer, batizada e promulgada naquele dia de Pentecostes. E assim o Espírito Santo vai agindo na igreja desde aquela época até os dias de hoje. E como é que o Espírito Santo age na igreja? O Espírito Santo age primeiro dentro da igreja, para criar na igreja a comunhão, que começa com a comunhão na fé. A igreja, ela tem unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo, e tudo isso é feito pelo Espírito Santo, que é esse espírito de comunhão interna dentro da igreja. A mesma fé pregada pelos apóstolos, ela foi trazida pela igreja até os dias de hoje e será levada pela igreja até o fim do mundo. A igreja é depositária da fé que Cristo nos trouxe e ela vai transmitindo através dos séculos, nos diversos lugares, nas diversas situações, e para que isso seja transmitido de mão em mão até os dias de hoje, para sempre, até o fim do mundo, o Espírito Santo faz com que essa fé venha pura, ela não se perca. Por isso, é contra o Espírito Santo qualquer divisão na igreja com relação à fé. Como é contra o Espírito Santo qualquer divisão na igreja que quebre a comunhão. Quando Cristo fala que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, isso ocorre. Quem faz essa unidade, essa comunhão, é o Espírito Santo. É o Espírito de comunhão. Por isso, o Espírito Santo é quem cuida do magistério da igreja. O magistério da igreja vem a nós através do Papa, o sucessor de Pedro, e dos bispos em comunhão com o Papa. E o Espírito Santo vai levando a fé dentro da igreja, vai infundindo a graça através dos sacramentos, vai iluminando o sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com Pedro, com o sucessor de Pedro, para que possam levar
todos os fiéis para a salvação eterna. O Espírito Santo age também fora da igreja. Por quê? Porque fora da igreja há elementos, sobretudo entre os cristãos, há elementos que são de Cristo. Embora não tenham ainda a plenitude da fé, o Espírito Santo age lá, impelindo para a comunhão plena. Porque fora da igreja, nos meios cristãos, nas comunidades separadas, há elementos da igreja que estão lá. O Espírito Santo vai lá e vai trazendo. Por isso, o verdadeiro ecumenismo consiste em travar contatos para que todos sejam um, na mesma fé, na mesma doutrina, no mesmo culto e sob a mesma direção, como Cristo quis, que haja um só rebanho e um só pastor. Isso é um grande desafio. É claro que por causa de dificuldades que a história nos apresenta, houve separações e divisões, mas essas divisões não são queridas por Cristo. Cristo quer trazer todos à unidade da igreja. A igreja de Cristo, que encontra a sua plenitude, a sua existência plena na Igreja Católica Apostólica Romana. E Cristo quer trazer todos a esta unidade. Por isso, todo o diálogo ecumênico deve levar a esta unidade querida por Cristo, tirando do erro aqueles que estão iludidos por Ele e trazendo todos a essa unidade plena de doutrina, de fé, de sacramentos e de regime, de governo. É claro que num diálogo ecumênico começa-se com os pontos que há em comum e depois vai se conversando, vai se mostrando até que a verdade apareça de modo claro e visível. E diante da verdade, nós não somos donos dela, nós somos servos dela. Então, diante da verdade, nós nos prostramos. E quem faz este movimento de comunhão de todos os discípulos de Cristo é o Espírito Santo. E nós devemos ser dóceis a isto, dentro da verdade e com caridade com todos. Por isso devemos respeitar a todos. Mas mais além, o Espírito Santo pode agir também até fora dos cristãos. Como? Preparando-os para que encontrem a Cristo. Então, quando o missionário chega numa missão, numa região pagã, vai encontrar pagãos que muitas vezes prestam culto ao demônio, mas o Espírito Santo chega primeiro e vai preparando os corações através de certas sementes, e através dessas sementes do Espírito Santo, sementes do Evangelho, a partir daí, a igreja começa a trabalhar e o Espírito Santo vai agindo no encontro dessas culturas com Cristo e tudo vai se submetendo a Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo já tinha chegado e feito uma preparação. Não que o que estavam vivendo era bom em si, é claro que não, porque é pagão, mas os corações dos seres humanos estão todos preparados para o Evangelho. E quem prepara é o Espírito Santo. Alguns aceitam, outros rejeitam. Então vejam como o Espírito Santo vai agindo na história da salvação, vai agindo depois na realização da salvação trazida por Cristo. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu, manda o Espírito Santo para que esta salvação seja levada a todos os homens em todos os tempos até o fim do mundo. E quem realiza, executa esta obra de salvação através da igreja é o Espírito Santo. Veja que coisa bonita. Coisa bonita. Mas o Espírito Santo age também em nós, de modo particular.
Ele tem uma ação no mundo, e foi essa a primeira ação que eu quis explicar para vocês. E a segunda ação, ou podemos dizer primeira, é a ação dentro de cada um de nós. O Espírito Santo nos é infundido na água do batismo, pela água do batismo. E é muito bonito o símbolo da água como símbolo do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica coloca lá bem, uma comparação lindíssima, que assim como na nossa gestação, no ventre materno nós ficamos dentro da água, e depois que deixamos aquela água nós nascemos, assim também é a água do batismo que nos envolve, que essa água do batismo ela é o símbolo do Espírito Santo, e nós nascemos de novo. Por isso disse Jesus a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. Então esta água do batismo é o símbolo do Espírito Santo que nos envolve em uma nova gestação e nos torna pessoas novas, nos dá uma nova vida. Por isso, quando o sacerdote vai fazer um batismo, pelo menos no rito tradicional, ele sopra sobre a criança e diz: sai dela, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. E a partir daquele momento do batismo, nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. E isso é uma grande responsabilidade para nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou igreja do Espírito Santo. Eu sou santuário do Espírito Santo. Eu sou morada, casa onde Ele habita. Ele veio ao meu corpo no dia do meu batismo. Por isso, quanto respeito eu tenho que ter pelo meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Como eu não posso expor o meu corpo ao pecado, porque ele é casa do Espírito Santo. Como eu não posso expor o meu corpo pelo meu modo de agir, pelo meu modo de vestir, pela minha má postura, a outras pessoas a pecarem, porque eu sou o templo do Espírito Santo. E quem me olhar, quem me ver, tem que ver em mim alguém que é casa de Deus. Pelo menos daquilo que me diz respeito, e que está dentro do que eu posso fazer. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então, quando a igreja fala com relação à modéstia no vestir, um dos motivos não é só para guardar o pudor, que deve ser resguardado por cada pessoa, a sua intimidade, que não é para ficar exposta como numa vitrine, mas é também porque eu tenho que expressar a dignidade que eu tenho como templo do Espírito Santo, que eu sou pelo batismo. Aí o cuidado. A pior escravidão que existe no mundo é a escravidão das modas, que escraviza, tem que ser assim. Mas o templo do Espírito Santo, posso ser diferente. Tem que respeitar pelo menos as regrinhas da modéstia que o Espírito Santo me coloca. O Espírito Santo, ele age também em mim como templo, mas age ele infundido em mim pelo batismo. Depois da sua plenitude na crisma, ele vem para me fortalecer, para me ajudar, me dar o discernimento das coisas, me dar o conselho do que eu devo fazer e me fortalecer. São os seus dons e me dar horror ao pecado. E o Espírito Santo é expulso de mim quando eu peco mortalmente. Por isso, nós devemos ter horror ao pecado mortal. E chamo mortal exatamente por isso. Pela sua gravidade, e é uma falta grave, a pessoa expulsa o Espírito Santo, faz um movimento contrário ao que aconteceu no batismo. E a confissão, ela dá de novo essa vida da graça à alma. Por isso temos que ter horror ao pecado. E entendemos muito bem, porque os santos dizem, antes morrer do que pecar. Quando São Paulo fala, não extingais o Espírito, é exatamente, não expulseis o Espírito de vossa vida pelo pecado. E como nós somos tentados, e como o demônio trabalha para a nossa condenação, nos levando a ofender a Deus, de modo tão simples, e hoje já se perdeu essa noção de pecado. E quando se fala isso, parece que está falando uma língua estranha. Graças a Deus vocês entendem porque tem o Espírito Santo, mas é uma língua estranha falar de pecado hoje, porque o pecado expulsa o Espírito Santo. Não extingais o Espírito, não contristeis o Espírito. Mas eu não posso só ficar contente
em não pecar mortalmente. Eu tenho que buscar a perfeição. O Espírito Santo me inspira a ser melhor. Então, não vou entristecer o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Assim age o Espírito Santo em nossa vida, para evitarmos o mal e buscarmos o bem, para nos santificarmos. Porque a obra da santificação da alma é fruto do amor de Deus. Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então toda obra de santificação, ela é aplicada por apropriação ao Espírito Santo. O termo apropriação, um termo teológico, mas é um termo que explica, ao Espírito Santo se aplica às obras de santificação, porque a obra de santificação é obra de amor. Então as inspirações que o Espírito Santo nos dá é para nós sermos melhores, para nós nos arrependermos dos pecados, para nós crescermos nas virtudes. Por isso ele dá os dons. Estive meditando essa semana no dom da fortaleza e gostaria de falar um pouquinho com vocês. O dom da fortaleza, segundo Santo Tomás, ela tem dois aspectos, que em latim seria agredi e sustinere. Agredi, não no sentido de agressão, mas agredi no sentido de ir à frente, de tomar decisões firmes para ser melhor, para levar Cristo a toda parte, para dar testemunho da fé, ter coragem de professar a fé no mundo pagão, individualista em que nós vivemos. Então o Espírito Santo nos dá essa força para irmos em frente e para sermos decididos em querermos coisas grandes por amor a Deus. Isto é o dom da fortaleza no sentido de irmos em frente, tomarmos grandes decisões. Diz Santo Tomás por uma palavrinha chamada agredi, vai em frente. É o Espírito Santo que nos leva exatamente a isso. E o sustinere, que é o suportar com paciência, quando por causa da fé nós somos atingidos, quando somos perseguidos, quando somos humilhados, quando somos ridicularizados, que é o grande martírio que nós sofremos hoje no Ocidente, sobretudo. É o Espírito Santo que nos dá forças para isso, para sofrermos humilhações, por sermos honestos, por fazermos as coisas boas, por seguirmos a Jesus Cristo, por praticarmos o bem, mesmo indo contra pessoas até próximas de nós. É o Espírito Santo que nos dá essa fortaleza. E como dizia Santa Teresinha, não quero ser santa pela metade. Então o Espírito Santo é que nos dá esse impulso a buscarmos a santidade. Por isso, meus irmãos, nesta festa de Pentecostes, peçamos a Maria Santíssima, que é a esposa do Espírito Santo. Nela o Espírito Santo se torna fecundo e nos traz o Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo, para a nossa salvação, desce dos céus. Peçamos a Maria que nos dê o Espírito Santo, que com o seu Filho ela interceda ao Pai e que o Espírito Santo sempre fique em nós, com seus dons sagrados. E com a proteção de Maria, sejamos sendo acolhidos por ela, nós estejamos unidos ao Espírito Santo e ele se infunda em nós, para que possamos dar testemunho de Cristo com a nossa vida, com a nossa palavra, sem medo, com coragem, e assim, com a graça de Deus, alcancemos a salvação e levemos o maior número possível de pessoas para o céu. Esse compromisso que os discípulos de Cristo sempre tiveram, ser discípulo e missionário. Não vou me contentar em me salvar sozinho, quero levar outras pessoas também. Então esse é o sentido do Espírito Santo vir a nós, santificar a nós e santificar o mundo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.